Nós vamos receber a palavra nesse momento. Quero convidar aqui o pastor Stanley, vai estar ministrando a palavra. Abra teu coração, Jesus tem uma palavra para nós nesta manhã de domingo, amém? Diz assim, versículos 11 e 12: Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ainda com a sua Bíblia aberta, abra também 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 12 também. Perdão, 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 10 e 11. Sei que essa palavra vai falar com você, no nome do Senhor Jesus Cristo hoje. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Pode dizer amém? Diz assim: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vou repetir o versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Amém? Jesus, está aqui a tua palavra, ela é tua e não pertence a mim. Por isso, nesta manhã, na autoridade do teu nome, eu quero declarar, Deus, em nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos ser tocados pela tua palavra aqui nesse lugar. Possamos ser, meu Deus, ministrados pela palavra que estará sendo, meu Deus, falada aqui nesse lugar. Ela não é minha, não me pertence, pertence ao Senhor. Então cada coração que estiver aberto, receptivo, meu Deus, para, meu Deus, ouvir essa palavra e perceber o quanto o Senhor nos ama, fala com ele, fala com ela, em nome de Jesus. Amém? Se assente nessa manhã, louvando ao nome do Senhor. Eu tenho visto que nesses últimos anos os trabalhos das pessoas têm sido provados. As pessoas têm sido provadas nos trabalhos que elas fazem, sabe, pastor e pastora? Elas estão vendo nesses últimos tempos o resultado das suas semeaduras. Nós chegamos em uma idade da nossa vida onde nós começamos a fazer balanços, né? Começamos a raciocinar e a pensar no que foi tudo isso. O que eu fiz nos últimos 10 anos. E é importante nós fazermos isso, que a ceia nos ensina isso. Ela fala assim: examine-se o homem a si mesmo. E examinar, autoexaminar, é fazer um balanço de você. Eu gosto muito da solitude, não a solidão, a solitude. É quando você fica sozinho com você mesmo, quando você conversa com você e começa a se autoanalisar e ver o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Jesus nos ensina dessa maneira, ensina-nos a olharmos nós mesmos, a olhar ao que temos, ao que somos, ao que fazemos. Jesus encontra uma mulher na beira de um poço e começa a mostrar a realidade daquilo que ela está fazendo. Ele fala assim para ela: olha, você me dá a sua água, e se você me pedir, eu te darei um outro tipo de água. Ele começa a colocar a realidade dos fatos, do que ela fez e o resultado daquilo que ela estava fazendo. E às vezes os resultados não são bons, os resultados nunca serão perfeitos. Não espere 100% das coisas, nunca espere, não crie expectativas falsas em cima de pessoas, não crie expectativas em cima de pessoas. Eu, como pastor, ensino lá na igreja que eu não sou pastor por causa de pessoas, sou pastor por causa de Deus. Foi Deus quem me chamou primeiro, não foram as pessoas. Então a ordem aqui altera o produto, né? A ordem dos fatores aqui altera o produto. É Deus, eu e o povo. Se eu fizer o inverso disso, eu me frustro, eu me machuco, eu caio. Por isso há muitos pastores que hoje estão se matando, estão tirando as suas vidas, porque estão colocando seus corações nos lugares errados. Provérbios fala assim: guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes ou as saídas da vida. Então entenda que o que você está fazendo para Deus. Faça um exercício comigo, põe a mão no seu peito e diga assim: o que eu estou fazendo
é em direção ao Senhor. É isso. Tudo que você fizer para um irmão, faça ao Senhor. Tudo que você fizer para a igreja, faça ao Senhor. Senhor, eu estou dando para Ele, estou ofertando, estou entregando dízimo, eu estou me doando generosamente para essa situação, mas eu quero que isso seja para o Senhor. E há muito disso escrito na Bíblia. E aí vem Jesus falando sobre essa administração das coisas que temos em Deus. Vem Jesus falando dessa administração que precisamos fazer das coisas que Ele nos entrega. Existe a administração dos bens que Ele nos entrega, e Deus nos confia bens. Por vezes você vai ver na Bíblia Deus confiando bens às pessoas, Deus confiando talento às pessoas. Há parábolas sobre isso. Há uma parábola que diz onde o senhor de uma terra deu talentos para 5 servos dele. Para um deu uma quantia, para outro deu outra quantia, para outro deu outra quantia. Para cada um foi dado segundo a medida da sua fé e capacidade. Deus não pode dar muitas coisas para uma pessoa que não tem capacidade. Entende? A sua capacidade vai determinar o quanto Deus vai confiar em você. Por isso, aumente as suas habilidades em Deus. Leia a Bíblia, estude, cresça. Para que o céu confie mais coisas a você. Para que o céu confie mais coisas à sua vida. Se você ficar somente esperando na sua casa Deus prover, não vai acontecer. Mas se você se levantar, Deus, estou aqui, o que o Senhor estiver fazendo, não faça sem mim. É uma oração que você hoje precisa fazer. Deus, o que o Senhor estiver fazendo na terra, não faça sem mim. Deus confia a nós habilidades para que possamos servir pessoas e a Deus melhor. Uma dessas confianças que Deus tem, você vai ver no Evangelho de Lucas e também nos outros evangelhos, nos 4 evangelhos, quando Jesus fala sobre essa passagem, onde você vai ver 3 parábolas ou 3 histórias em um mesmo contexto. Lucas 16 começa a parábola com a história do mordomo infiel ou mau administrador, onde o Senhor da terra, ele percebe pelos murmúrios que as pessoas estão falando, que esse rapaz que é gerente de uma terra, ele começa a misturar as coisas. Nós viemos falando sobre isso aqui no carro com o pastor Marcos, sobre ser pastor, ser político, ser homem de Deus, ser marido e ser um irmão. E nós precisamos administrar muito bem essas coisas. E a Bíblia fala assim que esse mordomo infiel, ele misturava as contas dele com as contas do senhor dele. Ele pagava uma conta, e quando ele ia receber alguma coisa, ele ia cobrar alguém, a dívida era 100, ele cobrava 150, 50 era dele. A dívida era 100 litros de azeite, ele pegava 20% desses litros de azeite e guardava para ele. Eram 10 sacos, eram 10 sacos de trigo, 2, 4 ou 5 sacos ele pegava para ele. O Senhor da terra o mandou ir embora. Por quê? Porque ele estava administrando as coisas dele com as coisas do Senhor dele. Você vai ver no final dessa parábola que ele é readmitido, porque ele começa agora a tirar a parte dele, a não misturar as coisas dele com as coisas do patrão dele. E aí Jesus continua dizendo: se vocês forem infiéis com as coisas alheias que não são vossas, quem vos dará as verdadeiras? Ele continua dizendo que precisamos ser leais e fiéis e trabalhar bem com aquilo que Deus nos deu, às vezes com detrimento e com perdas nossas. Muitas vezes você vai fazer a Deus, fazer com que pessoas ganhem, fazer com que pessoas sejam abençoadas, mas você às vezes vai perder. Às vezes você vai fazer muito para as pessoas e ninguém vai fazer por você. Às vezes você vai se doar tanto para pessoas e quando você precisar de uma doação, ninguém vai doar para você. E aí nos sentimos injustiçados de tal forma, a ponto de andarmos e trilharmos da nossa maneira, do nosso jeito. Não é justo isso, nós falamos isso, né? Não é justo isso acontecer.
eu me doar tanto, eu fazer tanto para as pessoas e não receber nada em troca. Há um ajuste de contas sendo feitos aqui. O que você está fazendo para Deus, o que você está fazendo para você e o que você está fazendo para pessoas. Deus está aqui nessa manhã dizendo para você: eu sei o que você está passando, eu sei o que tem sido injusto com você, eu sei o que é seu e ainda não está nas suas mãos, eu sei o que te pertence e ainda não está revelado para você. É como se Deus estivesse chacoalhando você, avivando a tua vida e te dizendo: permaneça no lugar onde você está. Por mais injustiça que você esteja vivendo, por mais situações que você fala assim: eu fiz tanto para as pessoas e ninguém fez para mim, Deus está vendo isso aí. Há uma balança de Deus aqui nessa manhã, e essa balança está passando na tua frente te dizendo: eu sei as suas sementes, eu sei as suas obras. É como se Deus estivesse repetindo aquele versículo que ele disse para a igreja de Éfeso: eu sei as suas obras, e com pouca força você guardou a minha palavra, não negou o meu nome, por isso eu estou abrindo diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Deixa eu te ouvir glorificar a Deus nessa manhã no nome de Jesus. Se você estiver esperando de pessoas, você vai se frustrar. Mas se você esperar de Deus, essa frustração ela não acontece. Há muitos obreiros machucados, há muitas pessoas machucadas, porque foram feridas pela infidelidade das pessoas. Infidelidade de amizade, infidelidade ministerial, infidelidade de palavras, falta de respeito, falta de consideração. E isso está sendo pesado nessa manhã te dizendo: foi eu quem te escolhi, eu escolhi você para fazer a minha obra. Foi eu quem consagrou você, não foram as pessoas. As pessoas apenas vão confirmar aquilo que eu já coloquei nas suas mãos. Deixa eu profetizar essa palavra. Levante a sua mão direita para o céu bem alto. Levante sua mão direita bem alto para o céu. O Senhor está te chamando a permanecer trabalhando a Ele. O Senhor está te chamando para permanecer fiel ao Senhor. O Senhor está te chamando para fazer com que a sua vida permaneça onde você está, mesmo com a infidelidade das pessoas, mesmo com a injustiça das pessoas, mesmo com as situações adversas das pessoas. Permaneça acreditando em Deus, permaneça acreditando no Senhor. Vem vindo justiça a seu encontro. Você consegue profetizar para alguém mesmo de longe aí? Você está a 2 metros do seu irmão, 1,5 metro dele. Olha para ele e fala assim: vem vindo justiça ao seu encontro. Olha para ele e diga isso para ela. Então entenda que quando eu sou fiel a Deus, é Ele quem me recompensa. Há uma história que se passa naquela famosa história de Naamã, onde Naamã, ele ele é um chefe, um general de Samaria, e a Bíblia fala assim que ele é cometido de uma lepra. Uma garota, uma adolescente, ele leva essa adolescente do meio daqueles cativos de Israel, ele leva para a casa dele, e essa adolescente fala assim: se você estivesse em Israel, lá tem um profeta, e seria diferente. Ele vai para Israel, e quando ele chega lá, a Bíblia fala assim que o Eliseu não o recebe. Naamã se prepara. Ele se prepara com uma grande oferta, pastores. Ele se prepara com ouro, com vestes. Ele se prepara com uma série de situações, uma série de coisas para levar para Israel. Primeiro, na verdade, ele leva para o rei essas coisas. E o rei, ele é direcionado para o profeta Eliseu. Naamã chega na casa do profeta. O profeta não recebe. Recebe ele através de Geazi. Entenda que quando você coloca as coisas, a ordem de importância que você der a Deus, é por ali que Deus vai operar. Se você coloca Deus em primeiro lugar nas suas finanças, é por ali que Deus vai operar. Se você coloca Deus em primeiro lugar no seu casamento, nos seus negócios, é ali que você vai ver Deus operar. A importância que você dá a Deus é a chave que vai fazer com que Deus venha a seu encontro.
Então, quando Naamã leva coisas para o rei, a questão aqui é que Naamã não vai diretamente para o Eliseu, ele vai para o rei. Ele é direcionado para o profeta. Então por isso ele é tratado desse jeito. Ele é tratado dessa forma, como secundário também. Ele mergulha, toda aquela história que nós sabemos, ele mergulha, sai curado. Eliseu não aceita a oferta de Naamã. Eliseu não aceita a oferta de Naamã. Quando você estuda a Bíblia e faz cálculos, você vai perceber que aquela oferta vale 3 milhões de reais. Em ouro, em roupas, em especiarias. Rapaz, alguém chegar com 3 milhões de reais agora para um pastor que está construindo igreja, é dinheiro para dedéu. Alguém fala assim, eu estou te dando esse dinheiro, e o profeta recusa aquele dinheiro. Tem que ter um segredo. Eu perguntei assim para Deus, meu Deus, tem que ter um segredo isso aqui, sabe? E a resposta foi essa, porque aquela oferta não era para Naamã, aquela oferta era do rei. E o que é do rei, ninguém toca. Entenda isso. E eu preciso que isso seja espiritual para a tua vida nessa manhã. O que é do rei, ninguém toca. Ele sabia desse valor, dessa legalidade, dessa hierarquia. O que é de Deus, o que é do rei, ninguém pode tocar. Não era para ele, não foi direcionado para ele. Deus, ele não vê as atitudes finais, ele vê as intenções do coração. A intenção de Naamã não era dar aquela oferta para o rei. Aquela oferta era para o Eliseu, era para dar para o rei. E dispensa a oferta, ele vai embora. Geazi, ele olha aquela situação, ele fala assim, meu Deus, é muito dinheiro que esse homem está mandando embora. Você está doido? Não, vou atrás dele agora. Ele vai atrás de Naamã. Ele pega sacos de prata, roupas, e esconde lá na casa dele. Eliseu fala assim, você pegou aquela oferta, não era para pegar, não te pertence. Não pertence a você aquilo que você pegou. Ele é amaldiçoado por tocar naquilo que pertence a Deus, ao rei. Ele é amaldiçoado por aquilo que não pertence a ele. E nós somos às vezes amaldiçoados quando tocamos, por exemplo, em dízimo. Quando tocamos naquilo que pertence ao Senhor. Não brinque. Aqui é um altar, por mais que não seja místico ou consagrado. O que se faz aqui, o que toca aqui, o que prega aqui, o que canta, o que acontece aqui dentro é diferente do que acontece em qualquer outro lugar. Não devemos brincar com essas coisas. Você, quando for chamado para fazer uma obra, faça com excelência. Faça com afinco, faça com alegria. Faça como se o Rei dos Reis estivesse te olhando e te observando. Não faça de qualquer maneira. Não lide com as coisas de Deus de qualquer forma. Não lide com a igreja de qualquer maneira, por mais que a internet esteja aí desdenhando, por mais que a internet esteja aí tirando o valor da igreja, colocando a igreja como um lugar qualquer, como os pastores tudo ladrão, os membros da igreja tudo alienado, tudo burro, tudo gente que não tem o que fazer da vida. Estão fazendo isso com a igreja na internet, mas nós sabemos o valor disso aqui. Nós sabemos o valor de cada louvor que é cantado aqui. Nós sabemos o valor de cada nota desse violão, desse baixo, dessa bateria, desse teclado. Nós sabemos o valor do que está sendo feito aqui através dessa transmissão. A excelência de cada pessoa que veio trazer, se vestiu para vir aqui nessa manhã, deixou de descansar um pouco mais para estar nessa manhã aqui cultuando a Deus. Tudo isso Deus valoriza, tudo isso Deus recompensa, tudo isso Deus, Ele coloca galardão. Então não trate as coisas de Deus de qualquer forma. Não trate as pessoas de Deus de qualquer maneira. Deus está vendo isso.
era só um pouco, é só um pouquinho para a gente guardar e tal. Não pertence. Deus trabalha com as legalidades. Deus trabalha com as legalidades das coisas, com as intenções das coisas. E Deus está analisando o nosso coração nessa manhã e dizendo para você, dizendo ao seu coração, dizendo para você: eu estou vendo, eu estou vindo com recompensa. Eu estou vendo, estou vindo com recompensa sobre a sua vida. E eu quero declarar essa palavra. Levante sua mão para o céu. Eu profetizo no nome de Jesus: haverá recompensa para toda e qualquer semente e trabalho que você estiver fazendo a Deus. Mas não toque de qualquer maneira nas coisas do rei. Não é só dinheiro. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre Deus. Não é sobre riquezas. É sobre a bênção do Senhor. Não é sobre ter ou não ter. É sobre obedecer. Então, às vezes nós queremos colocar Deus numa equação e a conta nunca bate. Porque os meus valores não são os valores de Deus. O que você acha certo, Deus não acha. Ele falou isso, que a sabedoria do mundo é uma loucura para ele. Então não tente entender Deus. Sabe o que você faz? Deus, o que eu faço agora? Jesus, eu quero dobrar o meu joelho. O que eu faço com essa situação agora? O que eu tenho que fazer hoje? O Senhor quer dar uma solução para problemas que você está passando, mas deixa Ele dar uma solução. Ele vai colocar uma ideia, um pensamento, um sonho, vai dar uma direção. Ele vai falar assim: meu Deus, eu poderia fazer isso aqui agora. Eu poderia, não, peraí, eu vou fazer isso aqui agora. E você vai pensar que serão seus pensamentos, e não serão. Serão Deus querendo solucionar da maneira dele, do jeito dele, da forma dele. É como ele disse: vocês não entendem agora o que eu faço, mas entenderão depois. E aí, essa questão de Eliseu ser esse homem que recusa grandes coisas, qual que é o valor disso para o mundo? Qual que é o valor disso para as pessoas? As pessoas vão chamar ele de idiota. As pessoas vão chamar ele: você é burrão mesmo, hein? Você precisando abrir faculdade, comprar uma casa para você melhor, para receber as pessoas que te pedem oração. As pessoas vão te chamar de idiota. Você é um bobão. Se fosse eu já colocava na justiça. Se fosse eu já saía já dando na cara, assim. Se fosse eu já iria para cima. Esses são os valores do mundo. Justiça própria. Faz do teu jeito. Faz do jeito que a sua necessidade manda. Faz do jeito que a sua necessidade está pedindo. Faça do jeito que supra a sua necessidade hoje. Não é assim que Deus opera. Deus não opera por necessidades. Deus opera por propósitos. Não seja guiado por necessidade. Toda vez que você for guiado por necessidade, você só vai ter o pão nosso de cada dia. E há um tempo de abundância para a tua alma. Há um tempo de abundância para a tua vida, e que não está na necessidade, está no propósito de Deus sobre a tua vida. Propósito não olha necessidade. Propósito olha processo. Às vezes no processo você está sendo fiel, está vindo para a igreja, está cantando, está pregando, está entregando dízimo, está entregando oferta, está sendo fiel aqui na igreja, está sendo um bom cidadão, está entregando cesta básica para as pessoas, está respeitando os mais velhos, mas não está vendo resultados nisso. Fique firme aí onde você está. Haverão resultados que você não espera. Deus está olhando o processo. O processo está dentro de propósitos. Toda vez que alguém agia por necessidade, nunca se deu bem. Olha Esaú, por exemplo, por causa de uma necessidade, de uma fome. Ele vende a bênção dele de primogenitura por necessidades momentâneas. Mulheres que às vezes não conseguem se colocar numa posição de esperar. Eu trato mulheres que às vezes se separam, se divorciam, e com uma forma de vingança, uma forma de provar que está bem. Mulheres e homens, casa de novo e não sabe se aquela pessoa é de Deus,
não sabe se é para ela mesmo. Ela vai casando, ela vai separando, ele vai pegando uma, pegando outra, pega uma mais velha, pega uma mais nova, somente para provar, somente para suprir uma necessidade, às vezes sexual, uma necessidade de afeto. Você vai ter que parar e analisar seu caminho hoje. Sabe por quê? Deus está te olhando como administrador daquilo que Ele confiou a você. Sua esposa, seus filhos, sua casa, sua família, sua profissão, seu ministério, tudo isso sendo pesado na balança, e Deus está te olhando aqui nessa manhã para te recompensar. Espera. O que para alguns é certo, para Deus não é. Isso Filipenses fala. O que para alguns, Filipenses capítulo 1, versículo 28, o que para alguns é motivo de destruição, para vocês vai ser de salvação. O que é certo para algumas pessoas pode não ser certo para você. O jeito de você viver a vida de uma maneira pode não ser certo para uma pessoa, mas fique firme aí. Continue orando, continue crendo, continue sendo uma pessoa que crê em Deus. Haverá recompensa para toda a fé. E uma coisa que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fique firme aí. Vai vir. Por mais que o tempo seja injusto com a sua idade, com o seu trabalho, Deus está acima do tempo e está acima das injustiças. E diz para você: eu vou restituir o tempo que te foi roubado. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Merece um glória a Deus, merece um aleluia, merece um aplausos, merece aplausos. Sabe por quê? Porque o Senhor está te chamando para uma vida de fidelidade a Ele. Você vai deixar de se frustrar com as pessoas. Você vai deixar de se chatear com elas, porque tudo que você fizer, você vai fazer a Deus. Aí mais para frente, quando você olha a Bíblia, Geazi agora é leproso. E a Bíblia fala assim, lá no capítulo 8 de Reis, de 2 Reis, capítulo 8, versículo 9. Olha o que acontece quando uma pessoa deixa de receber alguma coisa que não pertence a ela e espera no Senhor. Esperar em Deus tem poder, irmãos. Esperar no Senhor tem poder. Jesus no deserto foi tentado pelo diabo. O diabo fala assim para Jesus: transforma essas pedras em pães. Jesus fala assim: a Bíblia não fala, mas eu posso explanar. Eu posso transformar essas pedras em pães. Eu posso matar minha fome agora. Mas tem uma coisa depois da minha fome. Tem uma coisa mais forte do que a minha fome: viver de Deus. E ele fala assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Maior do que a sua necessidade é a vontade que Deus tem nessa manhã de te abençoar. Maior do que a sua necessidade, seja ela financeira, seja ela psicológica, seja ela sentimental, seja ela familiar. Maior do que essa necessidade é o propósito de Deus essa manhã de te dizer: aguenta firme, fique fiel aí onde você está, porque eu estou vindo com recompensa. Lá no capítulo 8, quando você lê a Bíblia, ele fala assim: Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo tudo que havia de melhor em Damasco. Lá no capítulo 11, lá no capítulo 3, você vai ver ele perdendo as coisas. Naamã, Eliseu não aceitando aqueles 3 milhões de reais. Mas aqui no capítulo 8, versículo 9, diz assim: Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo tudo o que havia de melhor em Damasco. Um presente carregado por 40 camelos. Oh, irmãos, por isso que eu falo para você, às vezes é melhor você deixar algumas coisas de lado, esperar no Senhor, buscar em Deus, estar no Senhor, porque há uma abundância maior chegando para a tua alma, quando eu sou fiel no pouco. Porque em comparação, essa oferta aqui de capítulo 8, em comparação a outra oferta, é muito pequena.
Você vai ver mais de 40 milhões de reais sendo dados para Eliseu. Mas sabe por quê? Porque ele não tocou nas coisas do rei. Ele não fez como mordomo infiel. Misturou as coisas dele com as coisas de Deus. Por isso, ele quase foi mandado embora. Sabe por que eu digo isso para você? Cuide das coisas do Senhor. Ele vai cuidar de você. Cuide fielmente das coisas de Deus. Ele vai cuidar da sua casa. Cuide fielmente daquilo que Deus confiou a você. Ele vai colocar tudo no lugar. 40 camelos carregados de tudo de melhor que havia em Damasco. 40 camelos de ouro. 40 camelos de muita festa. 40 camelos. O que ele recusou lá atrás. Isso aqui é uma resposta para você. Toda tentação que você vence traz consigo um resultado de abundância. Quando você vence tentações, isso é sinal de que Deus pode te confiar abundâncias. E eu quero profetizar nessa noite, nessa manhã, eu quero profetizar nessa manhã um tempo de abundância. Fica de pé no nome do Senhor Jesus Cristo hoje. Eu quero declarar essa palavra na autoridade do nome de Jesus. Se a banda puder vir aqui me ajudar, isso. Eu quero entender nessa manhã que o Senhor está fazendo uma obra grandiosa e poderosa aqui. Há algo para ser desvendado, revelado. Há algo para ser colocado no lugar. A mão do Senhor está querendo revelar coisas grandiosas e poderosas aqui nessa manhã. Se eu fosse você foi traído, humilhado, mentiram, e você não teve resultado. Anos se passaram e essa injustiça permanece. Eu vim aqui na qualidade de profeta para dizer: há um tempo de ativação, de galardão da presença de Deus. Há um tempo de ativação, de galardão das promessas de Deus. Eu sei que Deus está abrindo portas de faculdades, portas de situações, portas de trabalho, para que você cresça. Há um tempo de crescimento porque você plantou lá atrás, porque você trabalhou lá atrás, porque você fez lá atrás. E esse tempo de crescimento está aqui nessa manhã. Eu quero que você creia. Comece a lembrar. Fale para Deus: Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho sido leal, eu mesmo com poucas forças, ou do meu jeito, eu tenho crido no Senhor, eu tenho estado em Tua presença. Eu quero que nessa manhã a presença de Deus te invada aqui nessa manhã. Você consegue levantar as mãos para os céus? Se renda nessa manhã. Se renda nessa manhã no nome do Senhor Jesus Cristo e comece a exaltar o nome de Deus. Bendizer ao nome desse Senhor, glorificar a Ele e pedir a Ele: seja esse mordomo. O Senhor sabe o que é seu. O Senhor conhece o que é seu. O Senhor conhece o que pertence a você. Por mais que você não veja o que Deus esteja fazendo, Deus está vendo sim. Então comece a orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode cantar. Louve a Deus essa manhã. Louve ao Senhor nessa manhã. Louve ao Espírito Santo de Deus essa manhã. Espírito Santo, eu preciso que você exalte o nome desse Senhor. Eu preciso que você exalte o nome desse Deus. Bendiga o nome desse Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Espírito Santo, movendo entre nós, diga: te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando o destino. Diga: te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando milagres. Te adorarei, te adorarei. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus
Jesus. Pode continuar tocando. O Senhor está ativando coisas paradas, estagnadas. Há mais de Deus vindo em sua direção. Então ative isso orando. Põe a mão no seu coração nessa manhã. Jesus, vem ativando, meu Deus, esse tempo de milagres. Vem ativando, meu Deus, esse tempo de exaltação. Vem ativando, meu Deus, esse tempo de coisas novas e grandiosas. Vem ativando, meu Senhor da glória, esse tempo de justiça e de grandes coisas na autoridade do teu nome. Ô Espírito Santo, meu Deus é Espírito Santo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem aqui nessa manhã. Espírito de Deus, vem aqui nessa manhã. Age, meu Senhor da glória, em cada coração. Age em cada vida e em cada alma. E que teu nome seja engrandecido. Esse moço que está aqui de máscara do exército, levante as duas mãos para os céus, as duas, só ele ali. Tem um tempo em que Deus conta as coisas. Um tempo onde Deus olha e não faz, para ver a nossa fé até onde ela vai. E o Senhor mandou dizer assim para você: esse tempo encerra, porque eu estou vendo Deus interferir nas coisas, interferir em trabalho, interferir numa próxima situação, interferir no próximo passo. Há alguns julgamentos, e esses julgamentos estão sendo deixados para trás. Algumas coisas que pensam, que falam, não interessa, mas estou vendo Deus agir com muita justiça a seu favor. Eu estou vendo justiça agir em seu favor. Ele manda dizer: eu sou juiz e advogado da sua causa. Ele tem veredito diferente para a sua casa e para a sua família. Eu quero que você entenda nessa manhã: Ele lhe trouxe para te armar, para lhe preparar para essa próxima fase daqui para frente. Eu vejo pessoas querendo o que você tem. Elas vêm e pegam o que você tem, e você passa o que você tem. Deus está ampliando o que você tem nas mãos, ampliando o que você tem para te prosperar. Você entra hoje num tempo de prosperidade. Você entra hoje num tempo onde você deixa de perder, para entrar num tempo onde você ganha. Mas saiba usar isso que Deus vai colocar na sua mão, e o nome de Deus vai ser engrandecido. Assim diz o Senhor Jesus. Amém? Espírito de Deus, eu te glorifico, eu te exalto nessa manhã. Bendigo a tua presença, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Faz assim com as suas mãos. O Senhor é poderoso, moço. Você se entrega com muita autenticidade. E a autenticidade é o que muitos, às vezes, não é que não tem, não sabem expressar a autenticidade. Você é o que é, e Deus olha isso. Eu vi Deus movendo como se fosse, não uma lama, mas as coisas estavam misturadas, bagunçadas. E por causa da adoração que está em você, por causa da adoração que existe dentro de você, Ele coloca no lugar as coisas. Ele diz ao seu coração: você vai contar hoje mais 30 dias. Há um sinal para a tua casa. Eu vejo tijolo, eu vejo cimento, eu vejo areia. Eu vejo Deus confiando construção. Eu vejo Deus ampliando coisas e dizendo para você: eu tenho o que é seu. Eu tenho aquilo que vai ficar no seu nome. Eu tenho aquilo que ninguém poderá mais tomar.
Há uma libertação terminando de acontecer. Da onde Jesus te tirou, nunca mais você volta. Você sabe disso. Da onde Jesus te transformou, nunca mais você volta. Mas as pessoas vão olhar o que Deus vai construir a você. Eu falo assim, como isso aconteceu? As pessoas vão ver o tamanho das coisas que Ele está construindo a você e vão dizer assim, como isso aconteceu? Por causa da adoração. Adore ao Senhor. Não perca esse time de adoração. Não perca esse momento de exaltação. Porque Deus está construindo. Ele é engenheiro, Ele é arquiteto e Ele é dono de tudo. Não é sobre dinheiro, não é sobre coisas, é sobre obediência e sobre bênção. E as duas coisas estão dentro de você. Feche os teus olhos. Eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça. Você vai ter sabedoria para lidar com algumas pessoas que estão ao seu redor. Você vai ter inteligência para lidar com algumas situações que estão ao seu redor. Você é viva e tem esperança. E tudo que Deus vai colocar nas mãos de vocês será para a glória de Deus. Então, recebe inteligência, recebe sabedoria, recebe a aliança do Senhor, recebe graça e autoridade, e a bênção de Deus é sobre você. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus, bem forte.